Olá, bom dia! Hoje, 22 de outubro de 2019, passando para aquele devocional, abençoar a tua vida, a tua live, aquilo que você tem vivido pode ser transformado em decorrência aí daquilo que estamos falando aqui diariamente. E o título é esse mesmo. Talvez você leve um susto ao entrar em contato com esse devocional desse dia, mas é isso mesmo que eu estou falando. Pare de ler a Bíblia imediatamente. Como assim? Não leia a Bíblia. Quer entender o porquê? Nós vamos conversar, vamos falar sobre isso nessa manhã. Muitas vezes nos achegamos diante da palavra de Deus com essa perspectiva, com essa intenção em ler a Bíblia. E o correto deveria ser deixar a Bíblia ler a minha vida, a Bíblia ler a tua vida. Sabe por quê? Isso muda tudo. Eu não contenho a verdade, sou eu que preciso da palavra de Deus. Sou eu que preciso da Bíblia para corrigir, para me dar esperança, para me trazer paz. Se eu não tenho vivido essa realidade no contato com a palavra de Deus, então alguma coisa não está certa. Precisamos entender essa realidade. Se eu falar para você alguns aspectos que me chamam a atenção acerca do próprio texto bíblico, da palavra de Deus, Salmo 119, versículos 1 e 2, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Esse texto está falando de felicidade. Como são felizes aqueles que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. É causa e efeito. É uma realidade possível, tão certa como a luz do dia. O outro Salmo, 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O quanto precisamos em nossa época, em nossa geração, em nosso tempo, mesmo durante os nossos dias, precisamos de lâmpada para iluminar os nossos passos e luz para clarear os nossos caminhos. O Salmo 19, versículo 7, acerca da palavra de Deus ainda diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Em alguma outra versão diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você tem vivido isso de verdade? Você tem testemunhado o poder da palavra de Deus, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, ao ponto de afirmar como o salmista que a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma? Isso muda tudo. Eu não devo ler a Bíblia, mas deixar que ela me leia. O ponto de transformação está em mim e não na palavra. Está em nós e não na palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você acerca de Paulo escrevendo a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 ao 17. Paulo escrevendo esse texto, olha que fantástico. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, a palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o ser humano, todo ser humano que se achega a Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, quem deve mudar? Quem lê quem? Eu leio a Bíblia ou a Bíblia me lê? Lê a minha vida para transformar. O texto aqui é muito claro. A Escritura, toda ela é inspirada
por Deus, e ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para instruir na justiça, para que sejamos plenamente aptos e preparados para toda boa obra. Isso dá um parâmetro. Isso talvez faça acender uma luz aí na tua cabeça. E essa luz pode ser vermelha, amarela ou verde. Depende daquilo que você está fazendo no contato com a palavra de Deus. Eu entendo claramente que há um produto, há um eu antes e há um eu depois do contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pega a minha vida, a vida do ser humano, de um jeito e entrega de outro. E é esse texto que Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela transforma a vida do ser humano e o deixa apto para toda boa obra, ensinando, repreendendo, corrigindo, instruindo na justiça. Então não leia mais a Bíblia. Eu quero desafiá-lo aqui a falar com o Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Fala assim: Espírito Santo de Deus, vem através da tua palavra me corrigir, transformar, exortar, ensinar e me preparar para toda boa obra. Mas o mais especial de tudo, muito melhor do que esse caminho das boas obras, é o final de tudo. Quando vamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 14, é a consumação de tudo. Primeiro nós cremos na palavra. Aqui diz que ela é capaz de nos tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Enquanto estamos caminhando aqui, somos exortados, corrigidos, instruídos, repreendidos na justiça para toda boa obra, mas vislumbrando um futuro glorioso, uma esperança gloriosa, que está registrado em 22:14 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí, quem muda quem? O que muda o que? Isso faz toda a diferença. Não leia mais a Bíblia. Deixe ela ler a tua vida e promover a transformação necessária, a correção necessária, gerar em você sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Esse é o convite para esse dia, é o convite para esse tempo em que vivemos. Viva essa realidade. Saiba disso. Eu quero convidá-lo a curtir esse devocional, a compartilhar com tantos outros que possam ver, ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aqui diariamente no Empório das Bíblias transmitindo esse devocional para que você tenha crescimento, para que você tenha salvação, que a tua vida seja transformada, que a tua vida seja renovada, que a tua vida seja cheia de esperança. Deus te abençoe. Fique na presença do Pai com essa nova perspectiva diante do texto bíblico. Amém?